Eu acho que não tem forma melhor de você expressar que você tem respeito e carinho e vontade de estar com aquela pessoa, não só de convidar para almoçar ou para jantar, mas de você se propor a fazer a comida para ela. É um gesto de carinho mesmo, principalmente se você tiver talento, como é o seu caso. Porque se for o meu Eu não estou caso, eu dizendo com a que... sua receita até posso arriscar. Mas Não, mas eu então, mas Leda, não é difícil. Aquele pesto que eu te ensinei, por exemplo, vamos não, combinar? aquele peixe é muito fácil. É fácil, Então, não é prático. difícil. É simplesmente a pessoa que tem essa vontade. Ela tem... lembra, a gente falou na live sobre a mãe, sobre a avó, né? Aquela coisa do almoço de domingo. É isso, é mais ou menos isso. Você transferir isso para amigos. Olha, você não, eu, assim, se você falar, pô, vamos juntar 30 pessoas, 40 pessoas, eu vou falar, vamos, mas eu não vou cozinhar nada, não vou fazer nada. Mas para meia dúzia, 10 pessoas, vira uma coisa muito agradável. É muito agradável você estar ali conversando, tomando vinho, e cozinhando e fazendo. Para mim, é óbvio que isso tem um pouco de... Não é nem talento, eu acho, que isso é um pouco de costume e de prática. Né? Prática. Se você fizer 2, 3, 4, 5 vezes, Você você acaba. você vai fazendo bem feito e a hora que a primeira pessoa falar para você assim, nossa, como isso está gostoso, moçada, presta atenção, nunca mais vocês vão deixar de fazer. Muito bom. Agora você vai transferir esse prazer de cozinhar para os amigos, de juntar pessoas para a política. É a sua primeira investida na política? Leda, se eu te falar que há... Bom, na realidade, se eu te falar que há 6, 7 anos atrás, se você falasse em política para mim, eu tinha ânsias de vômito. Na realidade, assim, em 2005, eu lancei o meu segundo livro de fotografia, não sei se você lembra, chamado Olhares. Durante 6 anos, fui fotógrafo oficial do Rally dos Sertões. E eu lancei um livro em 2005, que eu escrevi um texto na abertura desse livro em 2004. E esse livro é 100% político. Esse livro questiona tudo que você pode imaginar em relação à corrupção. Eu até faço uma pergunta, 2% é muito ou pouco? Querendo dizer em relação a uma corrupção. E a resposta que eu mesmo me dou é 2% é a diferença do genoma entre o macaco e o ser humano. Então, dependendo de como você olha, 2% é uma barbaridade. E quando eu leio esse livro, eu falo, meu Deus, a política, de uma certa forma, estava dentro de mim. Sempre esteve dentro de mim. Tanto é verdade que eu me envolvi absurdamente no impeachment da Dilma, porque aquilo me incomodava demais, ver o que estava acontecendo com o país, e não é possível, se continuasse daquele jeito, provavelmente, sei lá em que estado a gente estaria. E depois me envolvi muito na primeira eleição do presidente. E achei, Leda, que assim, sabe, bom, a minha função está feita. Conseguimos colocar o cara ali. Naquele momento, inclusive, que eu acho que vai ser uma grande diferença das eleições passadas para essas eleições, eu acho que nessa vai se dar muito mais valor aos baixos políticos, né? Não só a governador e presidente, mas assim a deputados, tanto federais quanto estaduais. Porque, na realidade, ontem eu estava numa palestra junto com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que inclusive é o meu padrinho, é a minha dobradinha. É uma figura adorável. Eu já Não, fiz 2 ou 3 entrevistas com ele e gosto sempre mais. A cada uma eu não, gosto mais dele. é de uma cultura, né? É de uma E uma tranquilidade ao elegância falar. e uma Aliás, informação. E a ontem maneira como ele fala, né? Não é arrogante. Ele tem eu o brinco com conhecimento e ele ele que compartilha, né? é a pessoa mais próxima que eu consigo chamar, que é a única na realidade, então eu sempre o chamo assim, eu chamo ele de Your Highness. Porque já que eu não tenho nenhum rei para chamar de Your Highness, o mais próximo que eu tenho é ele. Então eu falo, Your Highness, como vai? Tudo bem? Mas é assim, e conversando lá naquele momento, é muito... Eu vi você falando outro dia, não sei, numa live que você fez, da importância de todas essas reformas, né, da política, da tributária.
Essa coisa que você estava falando agora, eu tentando entrar aqui, você falando, eu não consegui. Eu estava falando que eu não estava achando você na minha lista. Como é que 27, você sabe que 27 deputados federais só são eleitos? Dos 513. Caramba! Minha querida. Só 27 são, de fato, representantes do povo. O resto é tudo aquela puxadinha lá de que absurdo. É por isso que esse desinteresse, essa falta de compromisso com as coisas populares. É por isso que tiriricas da vida são tão namorados, né? São tão... Tiriricas, eu não estou nem falando dele em específico, mas eu estou dando um exemplo de pessoas que têm 5, 6, 10 milhões de seguidores e que, se forem para a política, vão levar aí 1 milhão de votos, 2 milhões de votos. E aí essas pessoas que não representam absolutamente nada para a política, representam para os partidos porque trazem 5, 6, 7, 8 deputados para aquela bancada. Resolve-se isso com o tal do voto distrital, mas o voto distrital entra diretamente de frente com os caciques dos partidos e não precisa se dizer, então, qual é o grau, né? A complexidade que é mudar isso. Mas acredito que talvez não nessa, mas talvez em mais 1, 2 eleições, se a coisa... É muito louco, Leda, porque, assim, eu nunca na minha vida acreditei tanto que aquele ditado de que Deus é brasileiro é verdadeiro. Porque nós somos o único país do mundo hoje que temos condições de, em 5, 10 anos, provavelmente será a maior potência do mundo. Nós temos tudo que o mundo precisa. E é por isso que o Brasil hoje, refletido na figura do Bolsonaro, é tão odiado, né, por tantas pessoas. Porque as pessoas não querem que nós, brasileiros, tenhamos o benefício disso tudo que Deus nos deu quando botou uma Amazônia para a gente, quando botou... Nós temos 66% de todo o território nacional completamente virgem. Igualzinho o dia que Pedro Álvares Cabral chegou aqui. 66%. E mesmo assim, hoje, produzimos 1 a cada 4 pratos de comida que se consome no mundo. Incrível, em né? 10 anos, isso quem me falou foi eu entrevistando o Ricardo Salles. Eu fiz um programa chamado Programa Coliseu, que se tivesse tido um pouquinho mais de distância, com certeza você seria uma das entrevistadas, mas entrevistei a Bia Kicis, foi quando eu conheci... Mas eu vi esse programa várias vezes. Então, foi aí que eu conheci o Luiz, né? Foi assim... Entrevistei o Ricardo Salles, que me falou 84% da Amazônia é idêntico ao dia que Pedro Álvares Cabral chegou aqui. 6% são são reflorestamento, são florestas já que são enormes, mas que um dia já foram destruídas, e só 10, 11% é Manaus, é ponte, é estrada, é o que precisa para a região. Então, quando você percebe... E o que tem de... Meu Deus do céu! A Amazônia sozinha sustenta o mundo por milhares de anos, Lê. Com toda a riqueza, com toda a água, com todo o minério, com toda a energia, com todo o petróleo que tem ali. Ninguém está preocupado com índio e com árvore. Ninguém está preocupado com índio e com árvore. Apesar de eles merecerem todo o respeito do mundo. Mas vamos combinar, você não precisa ter... Nós temos hoje 15% ou 16% de todo o território brasileiro reservados a propriedades indígenas, a terras indígenas. Se você for pegar a quantidade de índios, de fato, originais que existem, e a quantidade de terra que são destinadas a eles, você vai entender que... Então, assim, não dá. O que acontece? E o porquê dessas ONGs todas, né, que querem segurar este processo todo... Porque ali está o grande processo. Você viu um vídeo do Vilas Boas falando há um tempo atrás de um rei da Noruega que estava na Amazônia? O rei da Noruega. Eu estava pensando nisso. E o chefe do Estado, do Exército, que era responsável por toda aquela área, não sabia disso. Ou seja, Leda do céu, eu fico angustiado. Outro dia eu fiz um podcast...
e me perguntaram o porquê que eu estou tão envolvido com isso e por que eu defendo. Eu sei que ele não é perfeito, mas eu defendo muito o Bolsonaro, porque eu entendo o que seria do Brasil se não fosse esse governo que a gente tem hoje. Assim, se nós, com esse governo que a gente tem hoje, com todas as leis que a gente tem, nós já estamos em fase adiantada de entregar todas as nossas, né, todas as nossas forças, poderes e riqueza para estrangeiros. Eu fico imaginando, se a gente não tivesse o governo que a gente tem hoje, e tivesse um governo muito mais propício a vender as riquezas do Brasil, em que estado a gente já não estaria? Talvez, eventualmente, já estaria num processo onde não daria nem para pensar em ter um retrocesso nisso. Então, eu estou morando em Sorocaba, por exemplo. A energia da região toda, é uma área enorme, estou falando de uma boa parte do interior de São Paulo já é totalmente produzida por chineses. Eu sei disso. Das 28 cooperativas de produtoras de arroz que tem no sul do país, que representam 70%, 80% da produção de arroz que existe no Brasil, mais de 20 ou 22, não me lembro exatamente quanto, já pertencem a cooperativas que são dominadas por chineses. A água, né? Represas inteiras. Saneamento. Então, aí você fica perguntando, meu Deus do céu, e isso porque existe um governo que ainda tenta brecar isso, Lê. Porque se dependesse, por exemplo, de um calço apertada, aqui nós não teríamos mais absolutamente nada. Isso aqui seria 100%. Um cara que, quando você percebe que assim, existe um escritório no lugar mais nobre de Xangai e que ele fala com a maior clareza do mundo, que ele não paga um tostão, que é tudo, quem paga aquilo é tudo o governo chinês, você fala assim, meu Deus do céu, esses caras não dão, eles não têm almoço de graça. Não tem. Então, tá na cara que se eles dão para São Paulo 500 metros quadrados num andar em Xangai, no lugar mais poderoso dali, é porque alguma coisa tá tendo. Não é por nada. É uma troca. Não é, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque, assim, mas é inacreditável. Leda do céu, eu estava te falando, nesse podcast, quando eu comecei a falar, eu chorei de fato. Porque eu me arrepio quando eu entendo o potencial desse país. E neste momento, daqui a 10 dias, são dois lados tão distintos que pode ser tomado, que dependendo de um lado, nós provavelmente em 10 anos, o brasileiro vai ser aquela coisa assim, porra, que orgulho que eu tenho de ter nascido no Brasil. Que, aliás, é uma coisa que eu me lembro, quando eu era menino, que eu ia para os Estados Unidos, essas coisas desses parques, né? Não vou nem falar o nome, porque também são parques que hoje, se você for estudar a fundo mesmo, você fala, meu Deus do céu. Né? Mas, enfim, eu tinha essa coisa na cabeça assim, meu Deus, esses caras são muito sortudos, porque que legal que é ser americano. Que legal que é ter nascido aqui e ter todas essas, né, todos esses processos à sua disposição. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!